Irmãos, podem se assentar. Que música maravilhosa, né? Quando eu começar a pregar aqui, talvez você pense assim: o Alípio combinou direitinho com ela o que ela tinha que cantar, mas não foi não, porque todas as coisas estão mesmo na direção do Senhor. Nós colocamos diante dele esse culto coletivo e cremos que ele está de fato dirigindo cada momento aqui. Pensando nisso, eu queria convidar você a abrir sua Bíblia lá em João 21. Nós vamos ler dos versículos 15 em diante. Evangelho de João, capítulo 21, versos 15 em diante. Diz assim a palavra de Jesus: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeirinhos. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Vamos orar, meus irmãos? Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Ela é viva e apenas a leitura dela já nos fala tremendamente, mas o Senhor nos deu também outros instrumentos para falar aos nossos corações essa manhã, e de fato, sem a tua voz, sem o teu alimento, nós não nos sustentamos. Por isso pedimos que, além da tua palavra, o teu Espírito fale fortemente às nossas vidas e aos nossos corações, e além do teu Espírito, que ministre em nossas vidas, o teu Espírito possa encontrar os nossos corações abertos para ouvir, para crescer, para sermos exortados, para sermos consolados, para que de fato o papel dele seja cumprido em nós. Fala-nos nessa manhã, precisamos do Senhor e da tua palavra, que nada nos distraia, que a nossa mente não navegue para outros lugares, que foquemos aqui, em juntos olhar para esse texto e aprender grandes coisas do teu reino. É o que oramos e agradecemos no nome de Jesus, amém. Estamos num dos textos mais extraordinários, na minha opinião, da Bíblia, e diante de um homem que se desnudou, se colocou para ser exemplo de humanidade, um homem chamado apóstolo Pedro, do qual eu admiro muito, e quem me conhece de perto, sabe que quando eu li aquele livro, Temperamentos Transformados pelo Espírito Santo, eu falei: eu sou esse camarada aí, esse apóstolo Pedro, ele é muito parecido comigo e eu com ele. Essa impetuosidade, essa humanidade, essa tranquilidade em mostrar, de fato o que está sentindo, ser sempre o que vai falar, é muito interessante e nos ensina bastante. Estamos no final do ministério de Jesus, João narrando, nos conta ali os últimos momentos do encontro com os seus discípulos, e ele faz uma pergunta específica a Pedro. Tinham muitos discípulos ali, mas ele olha para Pedro e pergunta assim: Pedro, tu me amas?
uma pergunta fácil de ser respondida, meus irmãos? Consegue imaginar agora, nesse momento, Jesus face a face contigo, conhecendo toda a sua vida, olhando para você e perguntando assim: fulano, você me ama? Ninguém fez assim, ó. Eu imagino o apóstolo Pedro, naquele momento, com tudo que ele tinha vivido, como ele deve ter ficado constrangido com essa pergunta. Mas veja, meus irmãos, o nosso Senhor Jesus conhece todas as coisas, e conhecia o coração de Pedro, viu, meus irmãos? Ele não estava querendo ouvir de Pedro, mas ele estava querendo que Pedro refletisse sobre essa questão. Estava querendo que Pedro pensasse sobre o seu amor por Cristo. E aí eu quero perguntar para você, quando você olha a vida de Pedro, você acha que Pedro amava Jesus? Eu sou caiçara, e lá no litoral paulista, assim é sim e assim é não. Assim, é aqui assim também? Então vamos tentar nos comunicar aqui. Você acha que Pedro amava Jesus ou não? Teve gente que fez assim, ó. Acho que não. Para mim, meus irmãos, claramente, é muito claro que Pedro amava Jesus. E eu vou lembrar você de alguns momentos em que Pedro demonstrou o seu amor de forma extraordinária a Cristo, já lá atrás. Em Lucas 5, por exemplo, Pedro deixa a sua profissão, o seu barquinho, as suas redes. Aquele texto da pesca maravilhosa é extraordinária, porque o texto diz assim: deixaram tudo para segui-lo. Eu venderia os peixes, ficaria lá na praia vendendo peixes, até depois juntar um dinheirinho aqui para seguir Jesus. Mas o texto diz, imediatamente deixaram tudo e seguiram a Jesus. Meus irmãos, alguém que deixa a sua profissão, seu sonho profissional, sua empresa, João diz que eles formavam um grupo de empresários, Pedro, Tiago e João, um grupo de pessoas bem-sucedidas que pescavam na época. Quem deixa a sua profissão, seus sonhos profissionais para seguir Jesus, ama Jesus? Sim. Pedro também, em certo momento, participou de uma situação bem constrangedora para a multidão. Olha que interessante, a multidão seguia Jesus, Jesus multiplicava pães, alimentava. Num dia Jesus disse assim, ó, hoje não tem pão, hoje não vamos multiplicar pães, e quem quiser ficar comigo e ser alimentado pela minha palavra, pode ficar, quem não quiser, pode ir. O texto bíblico diz o quê, meus irmãos? Você lembra desse texto? Lembra ou não? As pessoas se levantaram e começaram a abandonar Jesus. A multidão deixou Jesus só. E aí ele olha para os seus discípulos e diz assim, se vocês quiserem ir com eles, vocês também podem ir. E Pedro, olha que resposta, lembra da resposta de Pedro? Diz assim, eu não vou. Para quem iremos? Se só tu tem palavras de vida eterna, só tu é capaz de alimentar a minha alma, só tu é capaz de alimentar a minha vida. Quem dá uma resposta dessa, meus irmãos, ama ou não ama? Tem uns engraçadinhos, que eu não concordo, que dizem que o apóstolo Pedro ficou chateado com Jesus quando ele curou sua sogra. Mas isso não é verdade, viu, meus irmãos? Isso é heresia pura, isso é diabólico. Por favor, ame sua sogra, viu? É bíblico. Ame sua sogra, amém? O povo aqui é bênção mesmo. No momento delicado do ministério de Jesus, quando ele foi preso, os discípulos ficaram desesperados, e Pedro teve uma boa ideia. Ele pegou a sua espada e falou, vou defender Jesus. O texto bíblico diz que tinha uma legião de homens, uma legião em torno de 300 a 600 homens, ele pega a sua espada e diz assim, eu vou defender Jesus, porque eu o amo. E aí o texto conta para a gente que ele vai e ele mira o pescoço, viu, meus irmãos? Conheço bem esse tipo de temperamento.
é que ele era ruim de espada, pescador que era, acertou a orelha. Mas ele vai, enfrenta os soldados. E quem enfrenta muita gente por alguém, você já teve que enfrentar alguém por causa de um amigo? Já teve que ir para cima de alguém para defender alguém que você ama? Quem faz isso, ama ou não ama, meus irmãos? Sim? Convenci você de que Pedro amava Jesus, eu preciso falar mais. Claro que Pedro amava Jesus, claro que Pedro tinha entregado sua vida de verdade a Ele, mas Pedro precisava naquele momento responder para ele mesmo. Por isso Jesus faz a pergunta: Pedro, tu me amas? Não que para Pedro respondesse, não para Pedro responder para Jesus especificamente, porque Jesus sabia todas as coisas, sabe todas as coisas, mas para que Pedro respondesse para ele mesmo, mas para que Pedro verbalizasse para ele mesmo, porque Pedro estava abatido naquele momento. Ele havia há pouco tempo negado a Jesus, e um dos motivos pelos quais Jesus reaparece, é lindo ver os irmãos dizendo aqui: o nosso Deus tão especial se curva as pessoas, o nosso Jesus, o nosso Deus se curva a necessidade de Pedro naquele momento para ouvi-lo. Um dos motivos é porque Pedro havia negado a Jesus, constrangido que estava, provavelmente extremamente confuso, provavelmente questionando o seu amor por Cristo, provavelmente questionando a sua vida espiritual, provavelmente questionando se ele era de fato ainda discípulo. E Jesus, de forma extraordinária, aparece a ele e dá a ele a oportunidade de reafirmar o seu amor. Jesus, na minha opinião, está aqui essa manhã, porque onde 2 ou 3 estiverem presentes, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, Ele estará presente. Esse é o culto público, é o tempo que a gente separa para o encontro público com Ele, adoramos juntos. Ele está aqui essa manhã, como esteve com Pedro, e Ele deu a oportunidade a Pedro de reafirmar o seu amor por Ele. Ele nos dá essa manhã também a oportunidade de dizer: Jesus, eu te amo. Pedro havia negado, e quando eu olho para o erro de Pedro, fica muito evidente. Eu vejo o pessoal brincando muito com ele. O apóstolo que negou, o apóstolo que caiu, o apóstolo que afundou. Lembra do texto em que ele saiu do barco e andou em direção a Jesus? Lembra desse texto? E afundou, mas ele saiu do barco, viu, meus irmãos? Eu não sei quantos aqui fariam isso, viu? Mas a gente tem dificuldade de olhar para nós. E o primeiro motivo pelo qual Jesus teve aquele encontro com Pedro foi para que Pedro refletisse sobre aquele momento de negação. Eu acho que, como discípulos de Jesus, nós também às vezes o negamos, viu, meus irmãos? Nós também às vezes fazemos igual ou pior que Pedro. Talvez no nosso país não tenhamos a possibilidade, ou não tenhamos a confrontação de sustentar Jesus e com risco de morrer, como foi Pedro. Mas ser discípulo de Jesus é muito mais do que apenas dizer que é. Ser discípulo de Jesus é viver como Ele vivia, é andar como Ele andava, é acreditar nas coisas que Ele acreditava, é ter em nós a sua essência, é ter em nós as suas buscas, é fazer como Ele fazia. Ser discípulo de Jesus é estar pronto a perdoar. Ser discípulo de Jesus é estar pronto a ter vida de santidade. Ser discípulo de Jesus é amar o inimigo. Sabe aquele irmão que te dá aquela fechada no trânsito? E quando não é um irmão, quando é alguém, sabe aquele alguém que te dá aquela fechada no trânsito? Você tem que pôr a mão para fora e dizer: vai, meu irmão abençoado querido, que Deus abençoe o seu dia. Amém? Ô glória, amém? Vai com Deus, ora pela vida dele. É lá no nosso trabalho ter postura cristã,
ter vida cristã, ser reconhecido como discípulo de Jesus. Talvez negar a Jesus para a nossa cultura esteja mais ligado a ações do que palavras. E precisamos agir, porque temos o Espírito dele em nós, nos movendo. Precisamos agir sempre como Jesus agiria, sempre. Coloca essa palavra sempre. Agir como Jesus agiria quando? Sempre. O apóstolo Pedro teve a linda oportunidade de reafirmar o seu amor por Jesus, mas ele o havia negado. E você? As pessoas podem ver Jesus em você? É interessante que o apóstolo Pedro, que negou Jesus, aquelas mulheres puderam ver que ele era um discípulo dele. As pessoas podem confiar de que os teus padrões, as tuas decisões, as tuas buscas, as tuas escolhas estão de fato em consonância com o reino de Deus, com o coração de Deus, com a forma de Jesus, amém? Cuidado com esse amém aí, porque se não tiver, a Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino dos céus, viu gente? Cuidado aí, eu não quero fazer você pecar. O apóstolo Pedro pôde, mesmo tendo negado, face a face com Jesus, reafirmar o seu amor. Segunda coisa que eu vejo no texto muito interessante, está lá atrás um pouquinho, nós lemos do 15 em diante, está lá nos versículos 4 a 6. É interessante como os discípulos foram despreparados, e aqui eu não vou entrar na teologia desse texto. Tem muita gente que acha que Jesus estava diferente, que Jesus não foi reconhecido porque tinha outro corpo. Não é assim que eu penso, viu meus irmãos? Não é assim que eu penso. Tanto que o próprio Tomé pode tocar na sua mão, e pôde tocar no seu lado. Lembram disso? Lembram que Tomé, depois de Jesus ressurreto, Jesus o permitiu tocar na sua mão, tocar no seu lado? Mas aqui há uma coisa interessante. Eles não reconheceram a presença de Jesus com eles. Como é isso? Veja aqui, se você fechar os seus olhos agora, quer fazer esse teste? Feche os seus olhos. Imagina que alguém que você ama muito está chamando pelo seu nome ou falando com você. Você é capaz de reconhecer essa voz? Sim? Que estranho. Os discípulos não reconhecerem Jesus. Talvez esse tenha sido um outro motivo pelo qual Pedro teve a oportunidade de reafirmar o seu amor, porque Pedro e os seus queridos irmãos não reconheceram Cristo ali com eles. Talvez pela incredulidade, pelo medo, pelo desapontamento, pela escuridão, pela distância. Mas eles não reconheceram Jesus com eles. E está aí uma coisa, meus irmãos, que é preciso a gente fazer. Está aí uma coisa que é bom resgatar dentro de nós. Está aí uma coisa que é importante ressuscitar em nós. Precisamos reconhecer Cristo conosco o tempo todo. Talvez não reconheceram, porque viram Cristo sendo crucificado pela luta, pela dor. Ora, na hora da dor e na hora da luta, temos uma oportunidade maravilhosa de dizer assim: sou discípulo de Cristo, confio nele, estou com ele, ele está comigo. Assim você crê? Ou na hora da luta, Jesus me abandonou. Ai meu Deus, o que eu faço? Coitadinho de mim, fiquei sem Cristo agora. O apóstolo Pedro foi extraordinário. Desculpe, foi extraordinário não. Extraordinária foi a pergunta de Jesus, ao indagá-lo se ele o amava. Porque se ele o amava, ele deveria reconhecê-lo, ele deveria perceber a presença dele. Veja no texto quando é que eles reconhecem Jesus. Vê o versículo 6 aí. Quando Jesus faz o quê? Me ajuda aí, vamos ver se você consegue ler o texto e descobrir. Quando é que eles reconhecem Jesus como Senhor? Quando é que eles percebem que Jesus estava com eles? Quando Jesus faz milagres. Quando Jesus repete o milagre lá da pesca maravilhosa. Meus irmãos, olhem para mim aqui um pouquinho, por favor. Se você ligou em outra coisa, desliga da outra coisa e liga aqui em mim. Vamos reconhecer a presença de Cristo em nossas vidas o tempo todo. Não precisamos dos milagres dele para perceber que ele está conosco.
Grande parte dos nossos irmãos cristãos não foram alvos dos milagres, morreram amando a Jesus, serviram Jesus até as últimas consequências, entregaram-se por Ele. Eu não quero fazer parte de uma geração que só consegue perceber Jesus quando Ele faz alguma coisa em meu benefício. Eu não quero fazer parte de uma geração assim. Você também não? Então vamos reconhecer Cristo em nossas vidas, amém? Você pode ir por uns 30 segundos e reconhecer que Cristo está com você em todo o tempo, mesmo na luta, em todos os dias. Você pode ir falar com Ele: Senhor, obrigado, eu sei que o Senhor está comigo, o Senhor nunca me deixou. O Senhor não precisa fazer nada para que eu reconheça isso. O Senhor já fez demais naquela cruz. Você pode dizer isso para Ele? O Senhor já fez demais naquela cruz por mim. Jesus deu a oportunidade aos discípulos de reconhecerem, para que eles reconhecessem a sua presença na vida deles. Terceira coisa, está lá no versículo 3, um pouquinho atrás de novo. O apóstolo Pedro com os seus queridos, os outros apóstolos, queridos irmãos, volta a fazer o que, meus irmãos? Volta a pescar. O que ele fazia antes de seguir Jesus? Jesus tirou ele de onde? Você não vai mais pescar peixes, Pedro? Você vai pescar homens. Deixa eu dizer aqui para você, que a pesca não era para desestressar, viu? Não é igual no nosso tempo, que a gente joga a varinha lá, com a minhoca, e fica feliz e descansa. A pesca era pesada, era com remo, era com redes que eles puxavam com os próprios braços. Era a noite inteira trabalhando. Uma vez eu vi uma pessoa vendo esse texto, claro, ele precisava desestressar, ele foi pescar, não é o caso aqui, viu, meus irmãos? Pedro foi pescar porque ele voltou à vida de antigamente, ele voltou a fazer as coisas que ele fazia depois de ter encontrado com Cristo. E meus irmãos queridos, nós que encontramos com Cristo um dia, não podemos voltar à vida de antigamente, não podemos ser mais os mesmos, não podemos voltar às velhas panelas, não podemos voltar a fazer as coisas que fazíamos. Se depois de ter encontrado Cristo, nada mudou na sua vida, quero que você olhe aqui nos meus olhos mais um pouquinho. Tem alguma coisa errada com você. Porque esse Jesus é transformador. Como eu sou testemunha disso, meus irmãos? Se você voltou a fazer coisas que fazia lá atrás, depois de ter contato com Jesus, reavalie a sua vida espiritual, reavalie a sua conduta, a sua forma de viver o Evangelho. Se os seus pensamentos são parecidos com aqueles que você tinha antes de ter Jesus, misericórdia, meu irmão, se ajoelhe, quebrante-se e peça para o Senhor te renovar. Porque ao encontrar com Jesus não podemos sair da mesma maneira, temos que sair transformados. Ao encontrar com Jesus não podemos ser mais as mesmas pessoas, não podemos andar nas mesmas ideias, não podemos buscar as mesmas coisas. Vou chutar algumas coisas aqui, tá bom? Consagra a tua internet, meu irmão e minha irmã. Amém? Consagra os seus pensamentos. Seja íntegro. Viva o que você acredita. Faça o que você cobra dos outros. Estamos cobrando os nossos políticos. Quantos aqui têm mãos limpas para fazer isso? Quantos aqui têm mãos limpas para levantar contra os políticos que estão aí fazendo tudo o que estão? Uma folha de sulfite do seu trabalho, que não é sua, se você se apossa dela, não muda muito do que o político que pega tanto dinheiro do povo brasileiro. Os princípios e a ética de antigamente têm que mudar. O apóstolo Pedro voltou a pescar. Equívoco terrível. Ele deveria ter feito aquilo que o Senhor o chamou para fazer. Ele deveria ter continuado com o coração ardendo, com as verdades que o Senhor o ensinou.
ele deveria ter conduzido sua vida para a direção do Senhor, mas nunca ter voltado à vidinha de antigamente. Quarta e última coisa, o apóstolo Pedro, naquele momento, ao responder sobre o seu amor por Jesus, foi relembrado de qual é o chamado de Deus para a vida dele, o que o Senhor esperava dele, qual era o plano de Deus para a vida dele. Veja, ele diz assim, Jesus perguntava: Pedro, tu me amas? Ele disse: te amo. E Jesus dizia: pastorei as minhas ovelhas. Cuide de gente, olhe para as pessoas. Tu me amas, Pedro? Sim, te amo. Pastorei as minhas ovelhas. Olhe as pessoas, as suas dificuldades. Eu estou indo aos céus. Represente-me aqui com o poder do meu Espírito, cuidando dessas pessoas. Pedro, tu me amas? Eu amo. Cuida dos meus cordeirinhos. Cuida das pessoas que precisam do teu cuidado. Irmãos queridos, muitos de nós vivemos dizendo que queremos fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus é muito clara, mas muito clara. Quer ver eu ficar bravo? Eu quase não fico. Eu sou um Pedro que não fica bravo, mais ou menos assim. Dá para entender isso? Não dá, né? Eu fico bravo quando alguém me procura dizendo assim: pastor, ora por mim. Eu não sei o que Deus tem para a minha vida, o que Ele quer de mim. Eu quase falo assim: vai ler sua Bíblia, meu irmão, quase, mas eu sou comedido. O que Deus espera da gente, o que Deus esperava de Pedro, não é diferente o que Ele esperava de Pedro do que Ele espera da gente. Ele espera que a gente se envolva com as suas coisas, o nosso coração e a nossa vida estejam aprumados com a vida e o coração dEle. Ele espera que a gente faça aquilo que Ele estaria fazendo se estivesse aqui presente conosco. Ele espera que a gente se envolva com o seu reino e a sua obra. É isso que Ele quer de todos nós. E ninguém foi exclusivo, chamado exclusivamente para isso. Todas as pessoas são chamadas para se envolver com a obra de Deus. Você ama Jesus? Ama? Envolva-se com a sua obra. Irmãos, Pedro havia sido preparado por Jesus 3 anos e meio. Você ama Jesus? Tem escola dominical aqui. Vem se preparar. Vem saber falar, vem aprender, vem crescer. E se de alguma forma as nossas aulas não estão atendendo às suas necessidades, peça um reforço. Estamos aí, né, pastores? Quer crescer? Vamos estudar mais. Marca um tempo separado com a gente. Pedro havia sido preparado. Precisamos estar preparados. Pedro havia sido comissionado. Todos nós, quando recebemos o poder do Espírito, somos comissionados a cumprir o papel de alguém que está envolvido com a obra de Deus. Se você ama Jesus, envolva-se com as suas coisas, com a sua obra. Coloque a obra de Deus como prioridade de vida para você. Coloque a obra de Deus como aquilo que é mais importante para você. Meus irmãos, eu trabalhei no mundo corporativo muito tempo. E às vezes mesmo, deixamos isso nos distrair, achando que o nosso maior objetivo é lá no trabalho. A gente coloca toda a nossa força lá, todo o nosso empenho lá, todo o nosso pensamento lá, e fica às vezes dando para Jesus o que sobra no domingo. Não foi para isso que Ele nos chamou. Foi para lá no nosso trabalho, sinalizar o reino dEle, pensar nele, entender que estamos lá por causa dEle, para fazer a obra dEle. Quer ver um teste? Se você não está lá fazendo a obra dEle, Ele pode te tirar, amém? Cuidado aí com amém, hein? E aí precisamos vir aqui cheios do que já fizemos durante a semana. Ungidos, fortes,
gente que serviu ao Senhor em tudo que fez e veio aqui se juntar para adorá-lo coletivamente. Você ama Jesus? Pedro também amava, mas um dia falhou e precisou de novo reafirmar esse amor. Após esse encontro, o apóstolo Pedro foi um homem extraordinário. Ele foi um homem que se levantou dali para pregar um sermão onde 3.000 pessoas se converteram pouquinho tempo depois daquilo. Ele foi um homem que saiu dali liderando os discípulos, confrontando os religiosos. Preso, açoitado, não tinha medo de Roma. E o Espírito sobre ele o levava a fazer grandes milagres. Por causa daquele dia. Porque aquele dia ele disse: eu te amo. E levantou daquele lugar diferente. E levantou daquele lugar pronto a fazer a vontade de Deus. Você ama Jesus? Você quer mudar o seu país? Você quer fazer diferença nesse Brasil? O povo de Deus é convocado para isso. Estamos o tempo todo acusando os políticos. Talvez tenhamos que reafirmar o nosso amor por Jesus e sair à luta. Não luta armada, mas sair por aí, sinalizando o reino. Porque muitas batalhas foram vencidas por homens que oraram e sinalizaram o reino. Pedro encontrou com Jesus e levantou dali pronto a cumprir a sua vocação. Meus irmãos, olhem para mim aqui um pouquinho, por favor, quero falar olhando nos olhos de vocês. Se nós cristãos não formos instrumentos para esse Brasil ser transformado, ele não se transformará. Se nós cristãos não falarmos para o Senhor: eu estou aqui, pode me usar, eu te amo, eu sou teu discípulo e vou contigo, esse país vai continuar com os mesmos problemas, porque ninguém tem condição moral para mudar esse país, senão os discípulos de Jesus. Eu não estou falando dos crentes, estou falando dos discípulos de Jesus. Esses têm condição moral para se colocarem como instrumentos de Deus para transformar esse país. Amém, meus irmãos? Quero encerrar orando com você. Quero encerrar colocando minha vida diante de Cristo e a sua também. Quero encerrar te chamando para refletir sobre essas coisas que conversamos aqui. Eu estou descendo porque nessa manhã eu quero reafirmar o meu amor por Jesus. Eu estou descendo porque eu não quero perder a oportunidade de dizer: Jesus, eu te amo. Eu estou aqui embaixo porque às vezes eu nego a Jesus com as minhas atitudes, meus irmãos. Às vezes eu faço isso. Eu estou aqui dizendo: preciso de Ti para não fazer mais isso. Eu estou aqui embaixo dizendo para o Senhor: Senhor, misericórdia de mim, para que eu não volte para a vida de antigamente, que as coisas de antigamente não permeiem os meus pensamentos e as minhas ações. Misericórdia de mim, Senhor, porque eu quero ser Teu discípulo e quero demonstrar pelo Senhor o meu amor em todo o tempo. Eu estou aqui embaixo porque eu quero reconhecer a presença de Jesus sobre a minha vida o tempo todo e não quero perder isso de vista. Eu estou aqui embaixo para dizer assim: Senhor, se o Senhor quer mudar esse mundo, se o Senhor quer mudar esse país, conta comigo. Eu te amo e quero cuidar das pessoas. Eu te amo e quero ser usado pelo Senhor para fazer a Tua vontade. Queria convidar você a baixar sua cabeça. E se você, por algum motivo, sente que deve vir aqui orar comigo, sai do seu lugar e vem aqui, por favor. Sai do seu lugar e vem aqui comigo colocar sua vida diante do Senhor também. Amém. Amém.
Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Estamos como Pedro diante do nosso Jesus e podemos nessa manhã reafirmar o nosso amor por Ele. Sai do seu lugar. Sai do seu lugar e vem aqui orar comigo, se o Senhor falou ao teu coração. Sai do seu lugar e vamos colocar as nossas vidas diante dEle e dizer: Senhor, eu te amo, eu quero fazer a tua obra, eu quero estar envolvido com as tuas coisas, eu quero mudar, eu quero fazer mais, eu quero ser usado por ti, para cuidar das pessoas, para cuidar do meu país, para ser instrumento do Senhor onde eu estiver. Se você quer orar comigo, sai do seu lugar e vem aqui. Tem muitos irmãos aqui à frente já, mas se você ainda quer, eu espero mais um pouquinho. Vem aqui, colocar a tua vida diante desse Deus maravilhoso, reafirmar por Ele o seu amor e consertar, junto comigo, as áreas que precisam ser consertadas. Eu vou pedir para um dos pastores que sentiu o desejo de vir aqui orar pelas nossas vidas, que venha aqui, por favor. Um dos pastores, por favor, vem aqui, toma esse microfone e ora pelas nossas vidas. Se você quiser ficar de joelho, se você quiser ficar em pé, fique da forma que você quiser. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos alguns de joelhos diante do Senhor, declarando o quanto precisamos do Teu amor, da Tua graça e das Tuas misericórdias. Nós clamamos, ó Deus, para que diariamente estejamos sendo inundados com este amor que consegue testemunhar de Ti de maneira eficaz, este amor que consegue, através do exemplo, através das atitudes, através do comportamento, através da fala mansa, através da compreensão, através do perdão, que já fomos perdoados pelo Senhor. Pai, nós devemos a Ti a nossa vida. Nada é mais importante do que o Senhor fez por nós ali na cruz. Perdoa-nos, ó Deus, quando muitas vezes, de maneira intensa até, nós focamos a nossa atenção naquilo que é transitório, naquilo que é passageiro, e deixamos de colocar todo o nosso esforço naquilo que é eterno, naquilo que é absoluto. Perdoa-nos, ó Deus. Nós estamos aqui, Pai, de joelhos, declarando a nossa fragilidade e pedindo o nosso fortalecimento, reconhecendo que essa força só pode vir do Senhor, mas a partir dessa nossa declaração de que nós precisamos de Ti. Pai, nós queremos responder como Pedro. Pai, nós queremos viver como Pedro viveu, principalmente olhando a vida de Pedro depois. Pai, nós queremos, ó Deus, como igreja, fazermos diferença no lugar onde nós estamos, e somente fazendo diferença a partir desse amor que o Senhor dedicou a nós, e que nos cabe dedicar àqueles que estão ao nosso redor. Nós te pedimos isso, Senhor, de joelhos, no nome precioso daquele que nos amou primeiro, o nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Se vocês quiserem abraçar um irmão aí na volta e dizer assim: olha, Jesus te ama, e você hoje reafirmou seu amor por Ele, e isso é muito bom. Abraça o teu irmão aí e diga para ele.
Estamos chegando ao final da nossa programação dessa manhã. Enquanto todos os irmãos voltam aos seus lugares, eu gostaria de convidar todos a ficarem em pé e convidar você para que logo mais às 18 horas você retorne aqui nesse lugar, para que juntos possamos celebrar o nome do nosso Deus e também estar com os ouvidos e as mentes bem receptivas para aquilo que Deus já preparou para a sua vida através da sua mensagem logo mais. Conto com a sua presença hoje às 18 horas. Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado, meu Deus, por tudo que vimos e ouvimos aqui nessa manhã. Nós só podemos encerrar, ó Deus, esta programação fazendo uma declaração de amor ao nosso Salvador. Nós te amamos, Jesus, mas te amamos porque tu nos amaste primeiro. Não há nenhuma demonstração de amor na terra que supere aquilo que tu fizeste na cruz do Calvário por nós. E que ao lembrarmos disso diariamente, Senhor, possamos através dos nossos atos, pensamentos, palavras, declarar o nosso amor por Ti a cada dia, Senhor. Obrigado, meu Deus, pelo passo de fé e de amor que estas vidas deram aqui nesta manhã. Renova, Senhor, esse laço de amor, de amizade, de companheirismo entre Jesus e cada uma destas vidas que foram tocadas pela Tua palavra, Deus, e que possam a partir de agora viver e demonstrar esse amor por onde passarem. E assim, Senhor, rogamos que o imensurável amor de Deus, o nosso Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo e que as maravilhosas consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre cada vida aqui neste lugar, estejam sobre a Tua igreja e sobre todo o Teu povo espalhado pela face da terra, agora e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos, um bom domingo, um bom almoço e até logo mais, se Deus assim nos permitir, às 18 horas. Tenha uma semana vitoriosa a todos vocês. Deus abençoe as suas vidas.